O arrebatamento da igreja, tomando como base carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, iremos ler versos 13 a 18. Assim se lê: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Temos lido carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações. O arrebatamento da igreja, estou me apropriando de notas do pastor Thomas Ice acerca deste assunto. Definindo o arrebatamento, é o trasladar dos crentes vivos sem que passem pela morte física num piscar de olhos. Os crentes de Tessalônica pensavam que aqueles que estivessem vivos no momento do arrebatamento não voltariam a encontrar aqueles que haviam morrido antes. É por isso que o texto fala da forma como lemos agora. Se cremos, uma frase condicional de primeira classe, é dito pelo escritor, pressupondo que isso é verdade. Então ele crê que Jesus morreu e ressuscitou. E se ele crê que a primeira metade é verdade, a segunda metade também será verdade. Deus também trará, mediante Jesus, aqueles que nele dormiram. Isso está falando da morte do corpo e não da morte da alma. É o corpo que está dormindo, aguardando a ressurreição. É como acordar de uma soneca. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, diz que quando nós morremos, estamos presentes com o Senhor, falando para crentes. Então o crente, quando morre, vai imediatamente para a presença do Senhor. Mesmo que esteja com ele sem seus corpos ressuscitados. Então, as duas coisas são verdade. Você está com o Senhor quando você morre e está também aguardando a ressurreição do corpo. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, ele não queria ser encontrado nu, porque ele usou essa expressão. Então, é porque ele diz que o seu corpo presente é como uma tenda, um tabernáculo, algo que é temporário, mas o seu corpo ressurrecto será como uma casa permanente, uma habitação permanente. Ele descreve esse período intermediário de uma pessoa que morre antes de acontecer a ressurreição, como sendo algo que acontece nem na tenda, vamos assim dizer, nem na habitação final. É isso que ele quer dizer quando usa a expressão nu. Está no céu sem o corpo ressurrecto. A mesma passagem, então, Paulo usa falando sobre ausente do corpo e está presente com o Senhor. Então, essa passagem nos mostra que Paulo anelava pela vinda do Senhor durante a sua vida. Caso contrário, ele não escreveria nada a respeito disso, desse anseio de ser encontrado com o Senhor. Vamos dizer assim, mas voltando a Tessalonicenses capítulo 4, aqueles que dormem, note bem, em Jesus, nele dormiram. Na verdade, a frase
é paralelo a outro que vem um pouco abaixo, que diz: mortos em Cristo. Essa frase em Cristo é usada no Novo Testamento quase 100 vezes e é o que nós chamamos de um termo técnico para a igreja. Começando na época do Pentecostes, os crentes, no momento em que creram, foram batizados no corpo de Cristo. Então, todos os crentes que se converteram entre o Pentecostes até o arrebatamento são a igreja, pertencem à igreja. Então, essa passagem está falando da época da igreja. O arrebatamento é apenas para os crentes da era da igreja, porque ele se refere àqueles que estão em Cristo ou em Jesus. Em Jesus. Ele continua dizendo que nós dizemos pela palavra do Senhor, ou seja, uma revelação do Senhor diretamente de Deus, que nós, os que estivermos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não iremos antes. O Senhor descerá do céu, pois dada a palavra de ordem, ressoada a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, está falando na carta aos Tessalonicenses, o que temos aqui é o dar de uma ordem de comando. O oficial dá uma ordem para o tenente e vai para o sargento, então os soldados. Então, o que nós temos aqui nesta passagem é a ordem que é dada nessa corrente de comando. Então, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são os mortos em Cristo? Essa passagem está falando daqueles que morreram antes da vinda do Senhor. Eles serão ressuscitados primeiro e aí nós, os que estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares. O que nós temos nesse evento é que os crentes mortos serão ressuscitados, mas que os que estiverem vivos durante esse evento serão trasladados. É importante se perceber a distinção dos dois. Apenas os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor. A ressurreição não é o arrebatamento em si. O arrebatamento é o trasladar de Deus daqueles que estão vivos sem que eles morram. Qual é a forma como você gostaria então de subir? No arrebatamento ou na ressurreição? Isso acontecerá a qualquer momento e todos encontraremos com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com Ele. Por isso, que o apóstolo Paulo disse: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o arrebatamento é palavra de consolação. Porque o arrebatamento não é apenas um momento de encontrarmos com o Senhor, mas um momento de um encontro com os nossos queridos que conheceram a Cristo como Salvador em vida. Olha, a doutrina do arrebatamento aqui é apresentada e é muito importante. O Novo Testamento grego usa várias palavras, vários conceitos para descrever esse evento do arrebatamento. E a primeira dessas palavras é a palavra harpazo, que é a expressão de sermos arrebatados, e é o que vimos aí na carta aos Tessalonicenses 4, versículo 17. Isso descreve a natureza do evento. A palavra que temos no português, arpão, vem daí. É em 399, quando São Jerônimo traduziu a Bíblia no latim a partir do grego e também no hebraico, o Antigo Testamento, é claro, ele traduziu a palavra harpazo do grego para a palavra latina que deu origem ao arrebatamento. Muitos dos termos teológicos que temos vêm do latim, porque na Europa muitas línguas diferentes eram faladas, mas o elo acadêmico entre essas línguas era o latim. E muitas palavras vieram dessa origem. É por isso que temos a palavra arrebatamento. Um teólogo americano fez determinada pergunta: onde é que está o arrebatamento na Bíblia? Eu não consigo vê-lo. Olha, existem vários arrebatamentos na Bíblia. Primeiro,
Enoque, antes do dilúvio, foi tomado por Deus. Isso é arrebatamento. Segundo, Elias, em 2 Reis, capítulo 2, quando ele é arrebatado numa carruagem de fogo, então, ali, ele sobe, Elias foi levado aos céus numa nuvem. Isto é arrebatamento. Terceiro, Isaías capítulo 6, ele é arrebatado ao céu e depois volta. Ele foi levado à sala do trono de Deus para receber uma mensagem de Deus que Deus queria transmitir para Israel. Quarto caso, Jesus, Apocalipse 12, verso 5, Atos capítulo 1, encontramos que Jesus passou da terra para o céu. Filipe, em Atos capítulo 8, verso 39, ele foi arrebatado do deserto da Judéia, à faixa de Gaza dos dias atuais. Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 a 6, ele foi levado ao paraíso. Ele conheceu um homem e cremos que esse homem era o próprio apóstolo Paulo. E aqui temos o arrebatamento da igreja, descrito em Tessalonicenses. Também as duas testemunhas do livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 12, são arrebatadas para o céu. Se alguém não viu o arrebatamento na Bíblia, é porque não procurou direito, simplesmente. Do arrebatamento da igreja, este arrebatamento é a primeira vez que Deus vai arrebatar um grupo de pessoas como se fosse um ônibus cheio. E a pergunta nesse momento é: você está neste ônibus? Outra palavra para arrebatamento é psuragoge, uma palavra grega. Daí vem a palavra sinagoga. Significa o ajuntar de uma assembleia de pessoas. Paulo usa esse termo em Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, versículo 1. A respeito do nosso ajuntamento com o Senhor, ele usa ali. E existe também a palavra grega alasso, significa transformar, mudar ou trocar. Isso aqui descreve aquela ação do seu corpo mortal sendo transformado em um corpo imortal no momento do arrebatamento. Isto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, quando São Paulo fala sobre o arrebatamento. Outra palavra é a palavra paralambano, significa pegar ou receber para si próprio. Lembre que isso é palavra grega. É usada em João 14, 3 também, a mesma palavra. Quando Jesus, pela primeira vez, revela aos discípulos a doutrina do arrebatamento para a igreja. Quando ele disse que iria embora, mas que voltaria para receber para si mesmo os seus. Para que onde eu estou estejais vós também, disse ele. Algumas pessoas questionam se essa passagem refere-se ou não ao arrebatamento. Mas temos aí paralelo a uma mesma ordem de palavras que estão em Tessalonicenses 4 e João 14. Há um paralelismo entre essas palavras. O discurso de Jesus no cenáculo, que é o último sermão registrado no Evangelho de João, capítulos 13 a 17. Ali Jesus deu para seus discípulos bastante revelação, nova revelação em forma embrionária. Ele disse que tinha tanto para comunicar que eles não estavam capacitados para entender. Só mais tarde ele iria revelar para eles. E o restante dessa revelação a que Jesus se referiu é o restante do Novo Testamento que hoje nós temos em mãos. Então, Jesus revelou o arrebatamento em João e Paulo expande essa ideia na carta aos Tessalonicenses. Então, isso dá uma base forte para nós crermos que Jesus em João 14 estava falando do arrebatamento, assim como Paulo em Tessalonicenses. Outra palavra para arrebatamento também é epifania. Tito 2,13, falando da manifestação e glória do nosso bendito Deus, Jesus Cristo e Senhor
Salvador Jesus Cristo. O texto fala do arrebatamento, da bendita esperança, etc. Outra palavra é romai, significa atrair uma pessoa, resgatar, libertar. E essa palavra é usada em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, falando do arrebatamento, onde diz que Cristo há de nos livrar da ira por vir. Outra palavra é Apocalipse. É o título, então, para o livro de Apocalipse, na nossa língua portuguesa. Significa um desvendar, um desnudar, um revelar. O arrebatamento é chamado de uma revelação de Cristo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Várias dessas palavras têm outros usos, como, por exemplo, referindo-se à segunda vinda de Cristo. Aqui temos passagens do Novo Testamento referindo-se ao arrebatamento. Outra palavra é parousia. A ênfase aqui é estar presente. É uma vinda, é uma chegada. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículos 7 a 8. 7 e 8. Quando fala da vinda do Senhor que está às portas. Há várias formas de enxergar quando ocorre a tribulação. E a primeira dessas visões é o pré-tribulacionismo. O ponto de vista pré-tribulacionista é que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação e vai incluir todos os crentes da era da igreja. Somos salvos pela graça de Deus, de Cristo, e essa mesma graça salvadora é quem nos qualifica para participar do arrebatamento da igreja de Cristo. Então, faz parte do glorioso plano de Deus para a sua família. Quando olhamos para a igreja, temos de entender que ela começou no dia de Pentecostes e agora é uma época de contínua pregação, isto é, a pregação do evangelho ao redor do mundo. Mas à medida que a igreja cresce, ela se torna cada vez mais apóstata. Então nós devemos estar aguardando o arrebatamento a qualquer momento. O arrebatamento da igreja põe fim à era da igreja, mas ele não dá o início necessariamente à tribulação na mesma hora. A era da igreja, ela começou de repente, sem aviso prévio. Mais tarde, ela foi explicada para nós em várias partes do Novo Testamento. E nós aprendemos, a partir de Efésios capítulo 2, versículo 16, que o motivo pelo qual Deus enviou a época da igreja é porque quis tomar tanto judeu quanto gentil e uni-los num corpo, o corpo de Cristo. E essa era da igreja haverá de continuar enquanto Israel continua na sua rejeição a Cristo como Messias. Aí o arrebatamento da igreja terminará com a era da igreja a respeito do que já falamos, e essa era terminará sem aviso prévio também, de forma que Deus possa dar continuidade ao seu plano na conclusão que tem a ser feito ainda para com a nação de Israel. Então, o que dá início à tribulação não é o arrebatamento em si, e sim o assinar da aliança entre o anticristo e a nação de Israel. Então poderá haver um intervalo de dias. Agora, notamos aí um contraste entre as duas vindas e vendo que são eventos distintos. Veja só, Cristo vem nos ares para receber os crentes nas nuvens. Na segunda vinda, ele volta até a terra, põe os pés sobre o Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Razões dos contrastes entre o arrebatamento e a segunda vinda. O arrebatamento é o trasladar de todos os crentes, e na segunda vinda não existe nenhum trasladar de quem quer que seja. Esse trasladar é apenas dos crentes vivos. É importante porque Daniel 12, versos 2 e 3, diz que todos os crentes que não pertencem à era da igreja, naquele momento serão ressuscitados.
Haverá uma ressurreição dos crentes que não pertencem à era da igreja na segunda vinda de Cristo. Mas não haverá nenhum trasladar de pessoas na segunda vinda de Cristo. Isso cria um grande problema para aqueles que creem no arrebatamento após a tribulação. Porque se as passagens do arrebatamento acontecem junto com a segunda vinda, que é a crença deles, então não haverá ninguém sobrando com o seu corpo mortal para se entrar no milênio. Em Mateus 13 e Mateus 25, nos diz que todos os incrédulos serão mortos na segunda vinda de Cristo. Então, se o arrebatamento acontecer durante a segunda vinda, não haverá ninguém para popular o milênio com seus corpos mortais e procriar durante o mesmo. A Bíblia nos ensina no julgamento das ovelhas, sobre o julgamento das ovelhas e dos bodes, que os crentes serão removidos daquela cena onde existirá choro e ranger de dentes. E o verme não morre, e nem o fogo se apaga, mas os crentes entrarão no reino. Quando você crê que o arrebatamento é um evento separado por pelo menos 7 anos, então há tempo de sobra para que várias outras pessoas se convertam durante a tribulação e entrem no período do milênio. Se você quer ver como é que isso acontece, um bom exemplo está no romance de Tim LaHaye, Deixados para Trás. Outra diferença é que no arrebatamento os santos serão trasladados para o céu, mas na segunda vinda os crentes são trasladados com Cristo de volta à terra. No arrebatamento a terra não é julgada, mas na segunda vinda a terra é julgada e a justiça é estabelecida. O arrebatamento é iminente, ele acontece a qualquer momento, não há nenhum sinal que venha na frente. Mas a segunda vinda segue a eventos definidos, a sinais preditos, inclusive a tribulação, que é mencionada em várias partes da Bíblia. Todos os sinais do Apocalipse, do julgamento das taças, dos selos, o anticristo, as testemunhas, os 144 mil e outras coisas mais. Há tantos eventos acontecendo que você teria tempo para fazer as malas e ficar esperando de braços cruzados. Voltaremos então a falar sobre isso dentro de algum instante. O arrebatamento não é predito no Antigo Testamento, mas a segunda vinda é predita várias vezes no Antigo Testamento. É porque o arrebatamento é para a igreja e foi revelado por Cristo naquele discurso que ele fez no cenáculo. O arrebatamento é só para os crentes, mas a segunda vinda de Cristo mexe com toda a humanidade. Sejam pessoas boas ou ruins, salvas ou não, o arrebatamento ocorre antes da ira, que é o dia da ira de Deus. E temos aí diferentes passagens no Antigo Testamento que fala descrevendo a tribulação. Então, se o arrebatamento vai acontecer antes do dia da ira, significa que ele vai acontecer antes da tribulação. E a segunda vinda, por outro lado, ela vem no fim do dia da ira. Mateus 24, versículo 29 diz: depois da tribulação daqueles dias, e assim por diante. E então a segunda vinda, no momento não há qualquer menção de Satanás, mas na segunda vinda é dito que após a segunda vinda ele é amarrado. Quanto ao arrebatamento não há menção a Satanás, mas na segunda vinda sim. Podemos colocar assim, que no arrebatamento Cristo vem para os seus, mas na segunda vinda ele vem com os seus. No arrebatamento Cristo vem nos ares, mas na segunda vinda voltará à terra. No arrebatamento Cristo vem para receber a sua noiva. Apocalipse 19. A primeira parte descreve como é que
a noiva se prepara, se atavia para receber o noivo. E a noiva representa o corpo de Cristo completo, de forma que ela possa voltar com ele na segunda vinda. No arrebatamento apenas os seus o verão, mas na segunda vinda todo olho o verá, como diz a palavra de Deus. Depois do arrebatamento tem início a tribulação, mas depois da segunda vinda tem início o milênio de Cristo. Então, quanto mais você vê diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda, mais você vai crer no arrebatamento pré-tribulacionista. Há um intervalo necessário entre as duas vindas. Os 24 anciãos representam a igreja. Então eles estarão no céu na ocasião do arrebatamento. O argumento mais forte para isso é o tribunal de Cristo. Nós vimos como é que a noiva se atavia no céu durante o período da tribulação. Então o tribunal de Cristo, por isso, tem que acontecer depois do arrebatamento, mas antes da segunda vinda. E a igreja tem que estar completa para que isso aconteça. Aliás, há umas 60, 70 passagens do Novo Testamento que ensinam a respeito do tribunal de Cristo. Se prega muito pouco acerca do tribunal de Cristo e sobre os galardões. Deveria ser uma motivação principal para os crentes nesse mundo que nós estamos vivendo agora. Em outro lado, já falamos sobre a noiva estar se preparando. Então isso requer um intervalo de tempo entre as duas vindas. O próximo argumento para um arrebatamento pré-tribulacional é a doutrina da iminência. O que é iminência? É uma outra palavra latina. É um evento que poderia, mas não necessariamente acontecer a qualquer momento. Logo, não é mesmo que iminente. Um evento iminente poderia acontecer logo, assim poderia ocorrer depois de 2000 anos. Nenhum evento profético pode ocorrer antes que um evento iminente aconteça. Então o arrebatamento é iminente, enquanto a segunda vinda de Cristo não é iminente. Então, pela palavra pré-iminência, o que nós queremos dizer é que Jesus poderia voltar a qualquer momento, mas ele não tem que vir. Algumas passagens sobre a iminência, por exemplo, 1 Coríntios 1:7, aguardando ardentemente a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20 também fala sobre isso, pois a nossa pátria, a cidadania, está no céu, de onde aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 2:10, aguardando o seu Filho vindo do céu. Tito 2:3, aguardando a bendita esperança e a vinda em glória de nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Essa expressão, aguardando ardentemente, nos dá a ideia de uma expectativa que é demonstrada para uma cabeça que fica inclinada pelo olhar. É uma cabeça que está inclinada para ter uma primeira olhada de algo que está acontecendo. Um certo teólogo diz que essa expressão é uma daquelas expressões admiráveis produzidas pela língua grega, que significa aguardar com a cabeça erguida e os olhos fixos naquele ponto do horizonte de onde se espera o objeto que está por vir. Amém? Algumas passagens nos dão a implicação que Jesus poderia voltar a qualquer momento. A natureza da tribulação. A tribulação é para Israel, não é para a igreja. O tempo da tribulação é para a restauração e para a conversão de Israel. É por isso que é chamada da angústia de Jacó. A igreja experimenta tribulações genéricas, mas a Bíblia diz que a tribulação específica é para Israel. Apocalipse 3:10 diz que o propósito da tribulação é pôr à prova os incrédulos que se acham na face da terra. Se merecemos ou não,
A Bíblia diz que a igreja não está destinada para a ira. A igreja está destinada para a glória. A próxima razão é a natureza da igreja. Como já dissemos antes, a igreja é judeus e gentios unidos em um corpo igual, isto é, o corpo de Cristo. É por isso que a era da igreja tem que chegar ao fim, porque as promessas de Deus para Israel durante a tribulação e o milênio é que Israel será a cabeça e não cauda. Para que Israel seja a cabeça e não cauda, a era da igreja tem que chegar ao fim, onde judeus e gentios são coiguais em Cristo. E é só assim que nós teremos o cumprimento de centenas de profecias do Antigo Testamento que Israel ainda está por receber. É por isso que as pessoas que não creem naquilo que aqui é dito tendem a ensinar a teologia da substituição. Essa teologia da substituição é a ideia de que a igreja tomou o lugar de Israel e eles não podem, portanto, crendo assim, tomar aquelas passagens que se referem a Israel de forma literal. E é a Bíblia que diz especificamente em Apocalipse 3:10 que Cristo haverá de nos guardar da hora que está por vir, aquela hora que sobrevirá a terra toda para pôr à prova os habitantes da mesma. Então a promessa é de nos guardar de um período de tempo específico. E esse período de tempo, a Bíblia diz que porá à prova habitantes da terra. A frase habitantes da terra é um termo técnico usado a cerca de 10 vezes no livro de Apocalipse. Esse termo tem a sua origem em Isaías capítulo 24 e 26 e fala dos incrédulos presentes na tribulação, tanto em Isaías 24 como também no Apocalipse. E a igreja não estará lá também em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, assim nos ensina. Nós vimos anteriormente que a igreja será protegida da ira de Deus. 1 Tessalonicenses 5:9 diz que Cristo haverá de nos libertar da ira que está por vir. E Romanos 5:10 diz que nós seremos libertados da ira por vir. Então Deus haverá de usar o mecanismo do arrebatamento para manter a igreja fora da tribulação. Quais são as implicações práticas disso? Como já foi dito anteriormente, é que todas as vezes que no Novo Testamento cita o arrebatamento, geralmente naquele contexto há um mandamento para se viver uma vida santa agora. Porque o Novo Testamento nos descreve como a noiva de Cristo. E a noiva ainda não está casada, ela já está comprometida com o noivo. É um período de teste, por assim dizer, para ver se a noiva é digna dessa união. Então, a lógica do viver uma vida santa e de uma vida reta, enquanto a noiva aguarda ardentemente a vinda do noivo. Como já dissemos, isso é uma motivação para o evangelismo, para missões mundiais. E se o arrebatamento fosse acontecer agora, e poderia acontecer, você estaria pronto? Isto é, pronto para ir? Você sabe, sem sombra de dúvida, que você seria parte daquele ônibus descrito que é destinado para o céu? Como é que você sabe que estaria preparado? Como é que você se qualifica? Olha, simplesmente confiando em Cristo como seu Salvador. Essa simples confiança de que Ele é Deus homem, que morreu na cruz para pagar seus pecados.
Essa simples fé ou confiança é que qualifica você para tudo aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos. Aliás, a igreja, em seus primórdios, tinha uma frase que está descrita em 1 Coríntios 15, 22. A única palavra que é composta de 3 palavras do aramaico, que é Maranata. E essa expressão significa: vem, Senhor Jesus. Alguns dizem que tem aquela expectativa de urgência, e na igreja primitiva, quando as pessoas se encontravam, se saudavam com essa expressão, Maranata. Obrigado, irmãos. Maranata. Disseram os pastores, depois que os anjos voltaram para o céu.